Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 19. Certamente vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios. Você já se perguntou, caro irmão, por que Deus é pessoalmente um Deus de mistérios? A palavra mistérios nesse versículo aqui significa originalmente segredos desconhecidos. Sejam estes segredos do próprio homem ou do próprio Deus, os quais são desvendados e manifestados pelo nosso Senhor através de algum meio que o apraz, em tempos determinados e específicos. Os mistérios existem, irmãos, porque Deus quis nos mostrar o atributo da sua sabedoria eterna e insondável, bem como do seu controle soberano sobre tudo o que Ele criou, sobre tudo que existe, e do modo justo e perfeito que Ele lida com toda a sua criação, a qual não pode esconder nada dele, nada, e nem fugir do seu conhecimento, para que possamos louvá-lo, rendidos em admiração diante disso, nos deixando ainda uma espécie de desejo curioso, o qual nos faz exclamar, tomados de assombro e admiração: quem és tu, Senhor? Existem dois tipos de mistérios nas Escrituras, irmãos. Primeiramente, existem aqueles mistérios que Deus revelou, mas que são incompreensíveis à mente humana, como a doutrina da Trindade e a doutrina da encarnação de Cristo, do fato de Jesus, a segunda pessoa da Santa Trindade, ter se tornado um ser humano. Por outro lado, em segundo lugar, existem aqueles mistérios, os quais Deus revelou, que são compreensíveis à mente do ser humano. E você percebe nas Escrituras que são a esses mistérios que Deus se concentrou mais, aos mistérios que podemos compreender. Isso é muito importante, irmãos, principalmente diante desse cenário evangélico atual, onde a maioria, não todos, ao fazerem qualquer coisa na igreja que seja incompreensível, usam o pretexto da palavra mistério para continuarem fazendo coisas as quais as Escrituras não prescrevem. Aprenda isso, caro irmão. Nas Escrituras, Deus se concentrou muito mais em nos revelar mistérios que nos são compreensíveis à mente. Isso é bastante importante. Eu poderia falar aqui de muitos mistérios, mas escolhi apenas alguns para que vocês possam compreender o que estou falando. Encontramos um mistério em Romanos, capítulo 11, versículo 25, onde o apóstolo Paulo diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, irmãos, este versículo fala da salvação que foi provisionada aos gentios, ou seja, a nós, que não somos judeus. Deus, sabendo que o seu povo judeu rejeitaria o seu filho, e ainda o rejeitará por um determinado tempo, já desde a eternidade providenciou também salvação para nós, e não apenas para eles. Salvação esta que estava oculta no Antigo Testamento, pois não era muito bem compreendida, mas que agora no Novo Testamento Deus a revelou para nós, de modo que a rejeição de Israel permanecerá, irmãos, até que o número de gentios salvos, dentre os quais nós fazemos parte, esteja completo. Só então os judeus se arrependerão e crerão que o nosso Cristo Jesus é o Messias que veio. Encontramos um mistério também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, onde o mesmo apóstolo Paulo nos diz:
mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Ou seja, irmãos, a verdade que outrora Deus estabeleceu em oculto antes dos tempos e que depois Ele revelou é a verdade de que nós não seremos apenas salvos da condenação ao inferno e dos nossos próprios pecados. Nós também seremos salvos deste corpo corruptível que se inclina para o pecado quando formos glorificados. Por isso que Paulo diz, a qual Deus revelou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, irmãos, os nossos corpos, isto é, os corpos daqueles cristãos que estiverem vivos no período do arrebatamento, serão transformados. Em outras palavras, muitos cristãos irão morrer fisicamente, assim como muitos já morreram, mas nem todos morrerão. Depois da ressurreição daqueles irmãos que morreram em Cristo, os cristãos que estiverem vivos terão seus corpos transformados no dia do arrebatamento. Arrebatamento este que nunca foi revelado claramente no Antigo Testamento, irmãos, mas que foi revelado na Nova Aliança, primeiramente por nosso Cristo Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 ao 3, e pelo apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Podemos encontrar outro mistério, irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9, no qual ele diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Sabe que mistério é esse, a qual fala o apóstolo Paulo, irmãos? O mistério de que ele está falando é o corpo místico de Cristo, que seria composto de judeus e gentios, os quais formam a igreja, o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. O que esteve oculto em Deus e ele revelou. E mesmo que isso não tenha sido compreendido muito bem na antiga aliança, irmãos, foi explicado e compreendido melhor na nova aliança. Outro mistério que podemos encontrar nas Escrituras está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, no qual ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. O mistério de que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, se refere a todos esses mistérios que falei anteriormente, só que incluindo também a encarnação do nosso Jesus, ou seja, o Deus Filho se tornaria um ser humano, algo que os judeus não entenderam, mas aqueles que o receberam, sim. Podemos notar ainda outro mistério, irmãos, o qual o apóstolo Paulo nos conta em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, no qual ele diz: porque já o mistério da injustiça opera. Que mistério é esse, irmãos? Você já se perguntou isso? O mistério de que o apóstolo Paulo está falando aqui é o mistério do pecado, promovido por Satanás naqueles que ele domina. Esse mistério, irmãos, ainda não está revelado por completo. Só será revelado completamente na manifestação do anticristo, que vai tentar assumir o lugar de Deus aqui na terra em blasfêmia. Existe ainda outro mistério, irmãos, ao qual o apóstolo Paulo também nos revela em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, no qual ele diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Ou seja, esse mistério da piedade de que fala o apóstolo Paulo, irmãos, são as verdades do Evangelho que conduzem à salvação e à santificação. Ou seja, se por um lado existe o mistério da injustiça promovido por Satanás,
Por outro lado, existe o mistério da piedade, o mistério de Deus, do seu Evangelho, das suas verdades eternas, que produzem santificação nos seus filhos, para que esses sejam conservados até a sua vinda, de modo que esses não se percam. E há tantos outros mistérios, irmãos. Entretanto, esses que eu descrevi aqui a vocês são os que mais devem nos importar. Não se esqueçam disso. Que todos esses mistérios, então, irmãos, revelados pelo nosso Deus na sua Escritura, façam-nos render em adoração e confiança a Ele. Pois assim como Ele é o Senhor de todo saber e revelador de tudo aquilo que está oculto, assim também Ele é o Senhor soberano sobre toda a história da humanidade, a qual terminará com Ele a sua igreja. Felizes para todos sempre, irmãos. Que a compreensão, então, dos mistérios do nosso Deus estejam com todos vocês, irmãos. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. A paz do Senhor e uma boa noite seja com todos. Amém.